Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Amém, queridos? Eu quero convidar você a continuar a leitura comigo de Salmos, os Salmos de Davi que estamos lendo. Hoje leremos o Salmo 133. É um salmos muito glorioso, muito lido em todas as igrejas e muitas pessoas conhecem esses salmos até de cor. Mas vivê-lo é completamente muito difícil, né? Mas para aquele que se entrega para os caminhos do Senhor e tem um coração perdoador, se torna fácil. Então, ler a palavra, viver a palavra é o intuito. Amém? Por isso eu convido você, vem comigo ler Bíblia, venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, @Josimere de Souza 6227 e vem comigo ler Bíblia. Compartilhe essa mensagem se você sentir no seu coração. Deus abençoe a sua generosidade. Que diz assim, Salmo 133, a excelência da união fraternal. Cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Ora, então ele está declarando no Salmo 133 que a união é um banho de unção. Se você não tem união, você não tem unção. Então, se você consegue se banhar na unção, você consegue ter união com os teus irmãos. Se você não consegue ter união com os teus irmãos, você não é banhado na unção. É isso que esse salmo está dizendo. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ó, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Hermon é coberto de gelo, mas as suas características trazem a sustentabilidade para o Monte Sião, que é onde está a maioria das coisas de Israel e os tronos que já existem lá, as autoridades, é tudo no Monte Sião. Tem ali a antiga casa de Davi, tem muitas coisas ali que traz no Monte Sião, mas é a sustentabilidade que dá para o Monte Sião, a água potável, tudo vem da corrente sustentada a uns quilômetros. Eu até tinha pesquisado uma vez, mas mais ou menos uns 300 quilômetros do Monte Hermon até o Monte Sião. E ele traz a vida para o Monte Sião. As flores brotam. As figueiras, né, que fala, os que dá agora esqueci o nome, mas eu quero dizer para os irmãos que está fugindo. Todas as alimentações que tem lá, que são produzidas lá, o Rio Jordão é alimentado por esse canal, lá embaixo da terra ninguém vê, mas é de lá do Monte Sião que vem a sustentabilidade para o Monte Sião, do Monte Hermon para o Monte Sião. Então, há uma união. Às vezes você não precisa ser visto, mas você é a sustentabilidade da sua família. Você é aquele irmão que a hora do desespero ela pode contar, ele pode contar. Você é aquele irmão que estende a mão, que abraça. Ah, tá tudo errado, caiu, levanta. É união, é a unção que te banha através da união. Aquele que tem a união do Senhor, assim como o Hermon sustenta Sião, lá por baixo, 300 quilômetros de água potável vindo, né? As nuvens, o orvalho que cria em Hermon para banhar o Sião, assim como
Muitas das pessoas dependem de nós. Nós dependemos. Esta é a união dos irmãos. Você entende como você é necessário na vida de alguém? Você entende como alguém é necessário na sua vida? Ou você acha que ninguém é necessário para você? Então, você não está banhado na unção. Porque quem é irmão e banha-se na união dos irmãos, você entende que você é necessário para alguém. E alguém é útil para você. Isto é estar banhado na unção. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É muito forte esses salmos. É muito forte. Reflita. Talvez você está deixando de produzir o orvalho sobre o teu Sião. Talvez você está deixando de produzir a sustentabilidade. Você tem cortado vínculos que não é necessário, porque o Senhor, mesmo aqui, através da palavra, Ele diz, não é desse jeito. É na união que vai vir vida e vida para sempre. Então eu preciso estar na casa do meu irmão todos os dias? Minha irmã precisa estar na minha casa todos os dias? Não é isso, a sustentabilidade de um se meter na vida do outro. Cada um tem a sua vida, cada um vai viver conforme o Senhor planejou para ela ou para ele. Prosperidade, batalhando. Deus abençoe cada um conforme aquele tem se esforçado. Agora, espiritualmente, sendo qualquer circunstância, se você disser que não precisa do seu irmão, você não está banhado na unção. Você precisa da união para estar banhado na unção. Amém, queridos? Você entende essa palavra? Amém? Vamos ir para o Salmo 134. Convocando ao culto vespertino. Aleluia, este Salmos é muito lindo. Salmos vespertino. É às 3 horas da tarde, sabe? Quando lá em Atos 3, Paulo e Pedro e João, perdão, não foi Paulo, foi Pedro e João chegando na Porta Formosa e ali oraram pelo coxo e ele saltou e pulou e entrou dentro do templo pulando, alegre, porque foi curado. Era às 3 horas da tarde, sabe? E aqui o Salmo 134, ele busca nos lembrar de como é bom adorar a Deus nos cultos vespertinos. Cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoei, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Lembrando que aqui eles estão no tempo deles. Então, 6 horas já era noite para eles. 3, 6 horas, eles se alimentavam cedo e já iam dormir. Já era noite para eles. Então, aqui, irmãos, está uma chave para você. Adore o Senhor. Eu lembro dos cultos da tarde da bênção. São a bênção, cultos da tarde, irmãos. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Vai para a igreja cedo, o culto começa às 7 horas. Se apronta cedo, já começa o seu culto preparando a sua roupa. 6 horas da tarde já está começando. Bendirei ao Senhor, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Aleluia. Vá alegre para o culto e adore ao Senhor. Salmos 135. Aleluia. Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de tudo, de todos os deuses. Tudo quanto aprouve o Senhor, Ele fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Faz sair os ventos dos seus reservatórios.
É forte isso aqui. Ele é o Senhor dos ventos. Pode aonde estiver soprando. Ele é o Senhor dos ventos. Glorifique ao Senhor por qualquer vento que soprar. Amém, queridos? Sendo espiritual, sendo físico, Ele tem o poder em suas mãos, da natureza e de tudo. Ó, Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimarias, dos animais, né? Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos? Quer dizer, o poder está na mão, ele dá, ele tira, ele dá vida e ele pode matar porque ele tem a chave do inferno e da morte, tudo é dele. Ele é o criador de tudo e de todos. É forte isso aqui. Versículo 10. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cuja terra deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre, e a tua memória, Senhor, passará de geração a geração. Que palavra gloriosa! Que palavra gloriosa! Tem um vizinho trabalhando, se você ouvir algum barulho, me perdoe, mas eu precisava gravar. Então eu vou gravar com as ferramentas que eu tenho. Amém, queridos? Preste atenção no áudio, não preste atenção nos terceirizados. Amém, queridos? O vizinho está trabalhando ali com uma maquita e fazendo muito barulho, mas eu preciso gravar. Esperei um pouco, mas demorou muito, não deu para esperar mais. Versículo 12. Cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre, e a tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Versículo 14. Pois o Senhor julga a seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro. Os ídolos das nações são prata e ouro. Obra das mãos dos homens. Ídolos. Irmãos, isso aqui pode abranger tanta coisa. Tanto as imagens quanto o próprio dinheiro, prata e ouro, riqueza, se tornam ídolos, se tornam adorados, tiram o tempo do Senhor. Ó, ídolos das nações, ele abrange o mundo inteiro. Das nações, das todas, englobou a terra inteira. Ó, os ídolos da terra são prata e ouro, obras das mãos dos homens, ídolos fabricados, onde tiram o total tempo de Deus. Então quer dizer que ninguém mais vai trabalhar, ninguém mais vai querer ser próspero? Não. A Bíblia diz que Deus deu o domínio ao homem para dominar a terra. Então, o dinheiro não te domina, você domina o dinheiro. Entenda isso, essa verdade. Os ídolos não te dominam, não dizem onde tu vai e onde tu volta. Por quê? Porque tu domina a tua fé. Existe só um Deus que eu adoro, o Criador dos céus e da terra. Então nenhum ídolo faz parte do teu círculo de fé. Nem o dinheiro, nem o bom carro, nem a boa casa, nem a boa vida. Ídolos que nos tiram da presença de Deus. Nem a imagem feita de pau, de pedra, que tu fica ali orando, adorando, pensando que está te escutando, mas tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não andam. Esta verdade é necessário entrar na nossa fé, na nossa vida, para nós entender que só existe um Deus que nos ouve, só existe um Deus que nos responde. Quando colocamos a Ele as nossas necessidades, Ele vem e supre todas elas. Sinto a presença de Deus aqui nessa palavra. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Versículo 18. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam.
se tornam, todas essas pessoas que olham para esses ídolos, se tornam como eles, que nada fazem os que nele confiam. É muito forte isso aqui, irmãos, e é Bíblia. Não é a irmã Mary que está inventando, não é heresia. Por isso que eu convido, vem comigo ler Bíblia, porque às vezes a gente acha que lê, mas perde alguns detalhes. Vem comigo ler Bíblia, versículo 19. Casa de Israel, bendizei ao Senhor, casa de Arão. Bendizei ao Senhor, casa de Levi. Bendizei ao Senhor, vós que temeis ao Senhor. Bendizei ao Senhor desde Sião. Bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Que palavra gloriosa. Salmos 136, para nós fecharmos o dia de hoje com essa leitura gloriosa. Aleluia. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com atendimento fez os céus, aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que atendeu a terra, versículo 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. Já pensou se não existisse o sol, irmãos? Como seria o nosso dia? Se a pessoa não existisse a noite para descansarmos, se não existisse toda a rotação da Terra para que um país lá é dia, outro é noite, e um pudesse descansar, para que tudo tivesse caminhando conforme Ele quer. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até na dor. É Ele que nos fere, irmãos. Isso aqui é muito forte. Se estiver passando por algum problema, alguma dificuldade de entender o próximo, de entender algumas atitudes, se você tiver alguma necessidade, que você não está entendendo por que Deus está te provando dessa maneira, entenda, a sua misericórdia dura para sempre. Ele está no controle da sua vida, então só dê glória. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Havia um propósito de salvar um povo, milhares e milhares. Precisou tocar nos primogênitos, para que o faraó deixasse o povo ser liberto. Há sempre um propósito, irmãos. E é muito triste muitas vezes de entender o propósito de Deus. Muitas vezes nós não queremos compreender os propósitos de Deus, mas há um propósito em tudo na vida daquele que entrega a vida para Cristo. Versículo 10. Aquele que feriu, versículo 11. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 12. Com a mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e a seu exército. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Os perseguidores ficaram no mar, no mesmo mar que ele abriu para o povo escolhido passar. Esse mar se fechou e os perseguidores do povo de Deus ali foram dizimados. Então, irmãos, fiquem no lado certo. Fiquem aonde há temor do Senhor. Fiquem onde há palavra, onde não há heresia sendo pregada. Fiquem aonde há perdão.
Fique onde há vida consagrada com Deus. Cuidado para não cair em heresias sendo pregada e sendo ensinada, te chamando para te seguir aquela heresia que vai te levar para o inferno e não para o céu. Por isso, cuide onde há palavra sendo pregada e vivida. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele está dizendo, tirou de Bazá, tirou de Seom, tirou dos grandes reis dos amorreus, tirou e lançou nas mãos, entregou nas mãos de Jacó, de Israel. Entregou para o seu povo, para a sua nação, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqueles que o seguem, aqueles que o adoram, aqueles que são escolhidos, eles verão o grande amor de Cristo sendo derramado em sua família. É isso que ele está dizendo aqui, ó. A sua misericórdia dura para sempre para aqueles que entregam a sua vida para ele. Versículo 23. A quem se lembrou de nós e nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que salmos gloriosos, meu Pai amado. Salmo 133, 134, 135 e 136, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amanhã, se Deus assim nos permitir, leremos o Salmo 137.